O capítulo começa quando todos estão no refeitório do hospital, parecem angustiados. Seida pergunta o que eles vão fazer agora com Sarp. Eles têm que dizer a Nizam que ele não pode contar nada para sua mãe e o pobre Doruk pensou que ele estava sonhando. Todos se olham e não dizem nada. Seida diz a eles que eles não pensarão em contar a uma mulher doente que seu marido voltou ou ele voltou. Arif diz que aquele homem não é marido de Bahar. E Elis diz-lhe com raiva que ele tem que aceitar que eles ainda são marido e mulher e que os filhos que estão lá são a prova. Arif diz a eles que Bahar agora é sua noiva. Ele deu-lhe um anel. Enver e Atice ficam surpresos ao ouvi-lo, mas Elis diz que se fosse ele não teria muita esperança. Seida pede que ele não o incomode, pois Bahar já aceitou sua proposta. E Elis diz que é só um anel, que não significa nada. Os filhos têm pai vivo e lutarão para estar com ele. Atice pede que eles não falem mais sobre isso. A filha deles está lutando pela vida neste momento e eles estão falando do Sarp, que não merece a menor consideração. Seus filhos passaram fome e ele nunca apareceu, até se casou novamente e teve mais 2 filhos. Nizam está acordada e ouvindo tudo o que sua avó diz. Nizam se levanta e pergunta à avó se é verdade que seu pai tem outros 2 filhos com outra mulher. Atice se aproxima da neta e tenta consolá-la. De repente, o doutor, Yale chega e diz que Bahar já recuperou a consciência e está se sentindo muito melhor. Ela agora será transferida para um quarto. Atice sorri e agradece. Seida diz a Nizam que sua mãe está melhorando e que ela deveria estar feliz. Nizam diz seriamente que sim, e Yale percebe que o clima está tenso e pergunta se algo está acontecendo. Atice diz a ele que eles estão um pouco cansados. Nizam pergunta a Yale se ele pode ir ver sua mãe. Yale responde que sim, mas serão apenas alguns minutos, os outros podem ir para casa agora. Ela leva Nizam, mas Atice impede a menina que lhe diz que já sabe, ela não vai falar nada. Seida se aproxima de Doruk para acordá-lo, ele acorda e com raiva diz a ela que não quer ser acordado e não vai a lugar nenhum. Seida avisa que ele pode dormir em casa, mas Doruk pede que ela não o acorde novamente e o deixe dormir, já que seu pai só o visita quando ele sonha. Enquanto a doutora Yale caminha pelo corredor com Nizam, ela pergunta o que ele não pode dizer. Nizam conta que seu pai estava no hospital. Eles chegam ao quarto de Bahar. Nizam entrevê os hematomas nos braços de sua mãe. Ela pergunta ao Dr. Yale se não vai machucá-la se ela abraçar. Bahar abraça a filha e diz que ela está bem, eles não machucam e ela já os tinha visto. Bahar pergunta por que todos chegam tão tarde ao hospital. Nizam conta que ela e o irmão insistiram em ser levados e pede que ela não fique brava com a avó. Bahar diz que está bem e diz à filha que sentiu falta de seu cheiro e de vê-la. Ele também conta que os filhos sempre conseguem curar a mãe, pois são o remédio dela. Bahar pede à filha que não chore. A doutora Yale vai ajudá-los a passar por tudo isso e eles ficarão bem. Se ela não acreditar, ela vai se levantar agora mesmo e dançar. Nizam diz a ele que não quer que ele se mova e que não está triste com isso. Bahar pergunta o que está acontecendo e por que ela está chorando. Yale diz a eles que ela deve estar chorando para deixar seus olhos mais bonitos. Ela diz a Nizam que é hora de ir embora e deixar sua mãe descansar. Antes de partirem, Bahar pede para a filha sorrir uma vez para ela. Nizam faz um esforço para sorrir e se despede. Ela olha para a mãe e pergunta se ela voltaria a ser mãe. Bahar diz que não sabe por que está perguntando isso, mas os 2 são seus filhos e ele não quer ter mais. Nizam não diz nada e sai da sala com o Dr. Yale. Todos saem do hospital. Arif carrega Doruk nos braços e Seida diz que o pequeno nem está dormindo, mas pretende dormir para ver se o pai volta. Atice pede a Enver para ir para casa e tentar descansar um pouco. Ela levará os filhos para casa e cuidará deles, mas ele deverá voltar para descansar e ver se Sirin voltou. Enver pergunta por que eles não levam as crianças para casa. Atice diz a ele que não, Sarp pode estar lá e se o virem serão afetados novamente. Doruk levanta a cabeça e pergunta se seu pai está na casa dos avós. Arif diz que não e pede que ele volte a dormir. Seida diz que não vai deixar Enver sozinho, irá com ele até a casa dele para alimentá-lo e fazer algumas limpezas. Ela pode cuidar de Enver enquanto Atice cuida dos netos.
Nizam sai com Yale ainda muito triste. Todos agradecem a Yale pelo carinho e se despedem dela. Arif pede a todos que entrem em seu carro, pois primeiro irão para a casa de Enver. Mais tarde, todos chegam no carro de Arif na casa de Enver. Seida pergunta a Tice se eles podem entrar e dar café da manhã às crianças, mas a Tice diz que não. Ela vai comprar alguma coisa no caminho, eles não podem ficar. Nizam olha para ela e diz que quer descer e comer alguma coisa na casa dos avós. Enver concorda que eles entrem, mas Doruk diz que não vai sair do carro, pois só quer dormir. Enver e Seida são os únicos que entram na casa. Sarp está na cozinha e os ouve chegar. Seida percebe que o sofá está organizado como uma cama e pergunta a Enver quem dormiu ali. O velho lhe conta que queria trocar de lugar e ele mesmo organizou ali sua cama. Seida pede que ele não minta, mas Enver garante que ele se instala ali quando quer assistir televisão. Ele pede a Seida que vá descansar no quarto de Sirin. A loira diz que primeiro irá até a cozinha tomar um chá e oferece para Enver, mas ele responde que não quer e vai para seu quarto. Seida entra na cozinha e eles trocam olhares com Sarp, que não diz nada. Ela corre para encontrar Enver e pergunta quem está tomando chá na cozinha. Enver fica surpreso, vai até a cozinha e pergunta a Sarp o que ele estava fazendo ali e como conseguiu entrar. Sarp conta que pegou a chave reserva que estava perto da porta quando saiu. Ele pede desculpas a Enver e diz a ela que não pode ir a lugar nenhum até ver Bahar. Enver fica chateado e Seida tenta acalmá-lo. Sarp pede desculpas novamente por causar tantos problemas, mas pelo menos ontem ele conseguiu ver seus filhos, abraçá-los e ouvi-los chamá-lo de pai. Enver diz a ele que não entende como alguém pode ser tão desumano e sem vergonha de reaparecer na vida de uma pessoa como se nada tivesse acontecido, como ele conseguiu ir para o hospital e entrar assim na vida daquelas pobres crianças. Ele rasgou seus corações e parece que ele não se importa. Enver pergunta se ele achava que aparecendo, sorrindo para as crianças e abraçando-as tudo se resolveria em um segundo. Ele está muito chateado e seu peito dói. Sarp tenta explicar-lhe que era muito importante para ele tê-los nos braços. Perenver o interrompe dizendo que não tem ideia do que a família passou desde que ele partiu. Quando Nizam tentou chamá-lo de pai, ele lutou como se fosse um pássaro ferido. Seu rosto estava roxo de tanto chorar e Doruk ficou tão emocionado que não conseguia perceber que tudo era real. Sarp segura o rosto e chora. Enver conta a Sarp que o pequeno Doruk tirava sua fotografia todas as noites na esperança de sonhar com ele e vê-lo. Seida pede que Enver pare, pois isso o está afetando. Ela pede que ele se sente e diz a Sarp que ele deveria ir embora, já que Enver não conseguiu se recuperar totalmente. Sarp diz a ela que não sabe quem ela é ou qual é seu relacionamento com sua família, mas isso é um assunto de família. Seida pergunta quantas vezes ele deu banho em Doruk. Quando o alimentou ou o ajudou a dormir, ele conseguia distinguir seu cheiro do das outras crianças. Por que ela notaria isso rapidamente? Sarp olha para ela envergonhado e não diz nada. Seida diz a ele que isso é um assunto de família e acontece que esta também é sua família. Enver diz que ela está certa e todos a amam. Sarp diz a eles que sabe perfeitamente que eles o odeiam. Ele não tenta negar nada, mas tudo o que quer é ver Bahar e saber como está sua esposa. Enver diz a ele que isso não vai acontecer, nem Bahar nem as crianças precisam dele agora. Felizmente não lhes falta nada. Além disso, Bahar, a luz de sua vida, ainda mantém no rosto aquele lindo sorriso que a caracteriza enquanto está morrendo. Arrasado, Sarp pergunta a Enver se eles ainda não encontraram Sirin. Bahar vai receber o transplante e prometeu a ela que poderia haver um após a cirurgia, mas ela deveria ficar longe. Enver diz a ele que ele não pode ficar longe se ela estiver à beira da morte, isso não faz sentido. Seida diz a Sarp que se Bahar aguentar até que Sirin apareça, ele ficará bem. Os médicos disseram que ele não duraria muito. Enver diz que o céu está punindo por ter brigado com ela. Ele desapareceu sem deixar rastros, como se esperasse que sua irmã morresse. Enver diz a Sarp que é sua chance de ajudá-los. Ele tem que ir procurar Sirin e quando encontrar você deve levá-la ao hospital. Enver deixa claro que Bahar neste momento não precisa de pai para os filhos ou de marido, mas apenas de Sirin, caso contrário ela morrerá. Desesperado, Sarp diz que não vai morrer e pede a Seida que lhe dê seu telefone. Então ele vai para o quarto e liga para sua. Ele diz a ela que precisa da ajuda dela. Sirin,
irmã de Bahar, está perdida e eles precisam encontrá-la, pois a vida de sua esposa está em perigo. Ele pede a sua para ajudá-lo. O velho tarado diz para ele que sua esposa está bem e para não continuar com a mesma coisa, isso não vai adiantar porque ele tem uma família para proteger e é melhor não ligar para ele novamente. Sua desliga a ligação, mas Sarp tenta ligar para ele novamente. Sua se levanta da mesa e fica sentado na sala enquanto seu telefone toca, mas ele não atende. Sarp grita, porque não sabe como encontrar Sirin. Sirin está em seu quarto. Ela grita com Sua que ele não pode mantê-la trancada lá para sempre e ela não quer que eles tragam comida para ela ou qualquer coisa que venha dele. Sirin não obtém resposta de ninguém. Ela abre uma caixa e pega o rádio onde ouve o que está acontecendo no primeiro andar onde escondeu um microfone. Ao ligá-lo, ouviu apenas algumas pequenas batidas que Sua deu com o pé no chão, enquanto olhava para o celular com as ligações recebidas de Sarp. Peril também liga para o pai, mas ninguém atende. Ela, muito irritada, chega na casa de Sua e grita com o pai, perguntando onde está o marido, o que ele fez com ela. Sirin os ouve de seu quarto, Sua diz que não sabe. Na verdade, ele também está procurando por isso. Peril diz a ela que ela não acredita em uma palavra dele e que provavelmente ele está tentando enganá-la. Sua pede à filha que se sente, pois ela está muito chateada. Sirin esconde o rádio e começa a bater na porta. Peril pergunta a Sua o que é esse barulho. Talvez ele tenha trancado algo. Sua tenta impedi-la, mas ela corre em direção ao quarto pensando que seu marido está lá. Ela ordena que seu pai abra a porta agora ou ela cometerá suicídio. Sua diz que tudo bem, pega a chave e abre a porta. Peril fica surpreso ao ver Sirin e pergunta o que aquela mulher está fazendo ali. Talvez ela tenha sido sequestrada. Sua assustada diz que não, ela foi para casa sozinha. Sua pede a Sirin que lhe conte a verdade. A louca olha para eles e diz que é verdade. Peril então pergunta por que ela estava presa. Sirin sorri e diz que há algo entre ela e o pai. Sua explica a Peril que ontem brigou com Sirin e a trancou para se acalmar. Peril diz que não entende nada, mas Sirin diz que é muito fácil. Seu pai a trancou para que ela não o abandonasse. A atordoada pela pergunta se os dois estão tendo algum tipo de romance. É por isso que ele a mandou para sua casa nas montanhas para poder namorar uma garota. Pensaram que eles estavam fugindo de Nezir. Peril exige que seu pai lhe diga onde está Alp. Sua não diz nada. Peril olha para Sirin e diz que aquela menina pode ser sua neta. Agora a única coisa que ela sente por ele é nojo. Sua diz para ela não esquecer que ele é seu pai. Bahar está vivo e ela decidiu manter o casamento mesmo sabendo disso, então ela não é ninguém para justificar coisas assim para ela. Sirin apenas olha para ela e sorri. Peril diz ao pai que ele é nojento e sai correndo de casa. Sua pergunta a Sirin por que ela disse isso, ela se aproxima da idade dele e o beija na bochecha, depois diz que não sabe. Enver sai da cozinha com Seida, olha para Sarp sentado na sala e se tranca em seu quarto. Seida senta na frente de Sarp e pede para ele não gritar mais, pois ele não tem nada a ganhar xingando as pessoas, tem que parar de reclamar e é melhor sair e procurar Sirin para que ele se sinta útil. Talvez isso o ajude a morrer de remorso. Sarp a encara por alguns segundos e depois sai de casa. A Tice está com Bahar no hospital e os dois falam sobre Nizam e Doruk, cuja educação foi interrompida pelo que está acontecendo e eles não podem continuar assim. A Tice diz que hoje eles estarão com frio em casa, mas amanhã voltarão à escola. Você não precisa se preocupar com isso. Bahar se sente culpado e diz que a vida de todos está de cabeça para baixo por causa dela. As crianças estão faltando às aulas, a Tice foi demitida, Enver está deprimido e Yelis e Seida não conseguem encontrar trabalho e Arif não consegue nem cuidar do refeitório. A Tice apenas diz a ele que tudo vai dar certo no final. Bahar tira o anel que Arif lhe deu e pede à mãe que o guarde para ela apenas por alguns dias. A Tice pega o anel e diz que Arif é um bom homem. Bahar apenas diz que não. De repente ela sai, entra na sala e cumprimenta Bahar, que pede à mãe que a deixe sozinha com Seida por um momento. Bahar pergunta se ela contou a Nizam alguma coisa sobre o que aconteceu com Arif. Seida diz que não. Bahar diz que é estranho, porque Nizam perguntou-lhe se ele planejava ter outro filho e ele não entende o motivo para isso. Seida assustada diz que sim, é estranho.
Bahar diz a ele que ela era a única que estava presente quando Arif lhe deu o anel e ele não saberia contar. Seida sai da sala por um momento e conta a Tice o que Bahar exigia dela. A Tice fica surpresa e Seida diz que se ela não tivesse dito que Arif e Bahar estavam noivos, isso não teria acontecido. Nesse momento, Arif chega com as crianças de mãos dadas e elas ouvem tudo. Nizam e Doruk se entreolham. Então eles olham para Arif com raiva e soltam suas mãos. Os pequeninos muito zangados sentam-se num banco e Seida diz a Tice que ela é uma tola por não ter cuidado com as próprias palavras. Munir e Sua vão juntos de carro. Munir informa a Sua que a situação da senhora Yezin é ruim, pois seu amante gastou todo o dinheiro que Nezir deixou para ela e agora quer devolver para o marido. Sua diz a ela que ela não tem medo de Yezin, ela é uma mulher tola e não perigosa. Munir diz que não conhece nenhuma mulher tola. Sua diz a ele que eles devem ter Azim, o guarda de confiança de Nezir, ao seu lado. Munir diz que isso não é tão fácil, já que Azim é um homem que não trairia seu chefe. Sua ordena que ele entre em contato com ele e eles verão de que lado ele ficará. Sua sai do carro e entra em um salão de beleza onde está Yezin. Ela pergunta qual é a emergência, porque ele pediu para vê-la. Sua diz a ele que os homens de Nezir o perseguem o tempo todo, o que significa que sua doença não é verdadeira ou que outra pessoa está no comando. Isso significa que mesmo que Nezir esteja doente, pode haver alguém muito mais fiel por trás da movimentação de todas as peças. Yezin nomeia Azim. Sua diz que poderia ser ele. Na verdade aquele homem costumava ser fiel a ele antes dele, mas agora ele é fiel a Nezir. No entanto, todos os cães gostam de ossos. Yezin diz-lhe que sempre teve uma dúvida, se realmente não tem nada a ver com aquele Sar. Então por que ele parece tão desesperado? Nezir não seria capaz de machucar sua filha Peril ou qualquer mulher. Sua diz a ele que na verdade não tem nada a ver com Sarp, mas ele não gosta de ser observado por outras pessoas porque é ele quem faz isso. Yezin pergunta novamente por que ele a contatou. Sua diz a ela que precisa que ela volte para a casa de Nezir. Ela é a única que pode fazer isso, já que ele precisa descobrir se quem está atrás dele é Nezir ou seu fiel cachorro Azim. Yezin diz a ela que o que ela está pedindo pode colocá-la em perigo. Ela pergunta a ele quanto dinheiro eles concordarão como pagamento. Arif e Bahar vão passear. Ela diz a ele que não acha apropriado ele deixar o emprego para ir vê-la. Arif diz a ele que isso não é problema, já que ele é o dono do refeitório. Ele pergunta por que ela não queria que as crianças a visitassem hoje. Bahar responde que queria, mas eles vão todos os dias e não é bom, embora ele sinta muita falta deles. Ela pede que ele se sente por um momento. Bahar olha para o rosto de Arif que está um pouco triste e pergunta se está tudo bem. Arif conta que viu que ele tirou o anel que lhe deu. Bahar diz a ele que ele não teve escolha. Nizam de repente perguntou se ela queria ter outro filho e se sentiu tão mal que decidiu levá-lo embora. Ela pede perdão, mas Arif diz que está tudo bem, ela não precisa explicar. Bahar pergunta se ele está com raiva. Arif diz que não, mesmo que quisesse não poderia ficar chateado com ela, mesmo que ela o deixasse. Se ela não quisesse mais ficar com ele, talvez ela fosse com alguém caso contrário. Bahar pergunta por que ele está dizendo isso. Arif diz a ele que é a verdade. Quando ele melhorar e sair do hospital, muitas coisas vão mudar. Tudo é possível neste mundo e não importa as condições, ele nunca poderá ficar com raiva dela. Bahar pega a mão de Arif e se apoia em seu ombro. Ela diz a ele que é estranho que todo mundo diga que a saúde é o mais importante, mas ela acha que é amor. Cada pessoa é mais como uma corda que a conecta à vida e lhe dá uma razão para viver. Afinal, a vida não é nada sem amor. Arif sorri ao ouvi-la. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!